Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel, assiste-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assiste-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assiste-nos com os vossos santos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que alegria! Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Angélica Santo Tomás de Aquino, grau 1. Você, a partir de agora, como aluno da nossa escola, você também estará adentrando em um mundo novo. Seja você um leigo, seja você um leigo consagrado, ou seja você um religioso, uma religiosa, ou até mesmo um sacerdote. Você estará fazendo parte da confraria angélica. E ao longo do nosso curso você vai entender o que é isso. Que confraria quer dizer que são pessoas que comungam da mesma prática. E nós queremos trazer para você, com a Escola Santo Tomás de Aquino, uma regra de vida para que você possa ter uma experiência profunda com os santos anjos, começando do seu anjo da guarda, esse fiel companheiro, esse seu amigo. Mateus, por que surgiu, da onde saiu essa inspiração da Escola Angélica Santo Tomás de Aquino? Como eu disse, se você assistiu alguma coisa já da comunidade, a comunidade católica Ruá tem a espiritualidade angélica como um dos pilares da espiritualidade. Até mesmo antes do chamado para fundar a comunidade Ruá, eu já trabalhava dentro da minha espiritualidade, aonde eu nasci na fé, aonde Deus me gerou na fé, a espiritualidade angélica, com orações que eu rezo praticamente há 15 anos, e a partir disso fui desenvolvendo todo um estudo, fui mergulhando na angiologia, gosto muito e procuro na teologia, literalmente estudar a Deus, teologia, estudo de Deus. Mas na angiologia, uma matéria da teologia, eu descobri ali literalmente as minhas delícias e fui entendendo com a comunidade esse apostolado, quer dizer o que? Esse trabalho missionário dentro de tudo aquilo que a comunidade Ruá já desenvolve, algo específico voltado para ensinar as pessoas, para formar as pessoas a partir da espiritualidade angélica, a partir da angeologia. Por que isso? Nós vemos que realmente muitas coisas, em muitos lugares, a catequese é defasada. E Satanás, ele fez algo de maneira muito sórdida e foi de maneira realmente bem sorrateira, entrando e retirando de várias espiritualidades, retirando de vários ensinamentos, de vários grupos de estudo, vamos dizer assim, da catequese de uma maneira geral dentro da igreja, sobre a angiologia, sobre o estudo dos anjos, sobre o conhecimento desses fiéis companheiros que sem eles nós literalmente estaríamos perdidos. Se você pegar aqui na Escola Angélica Santo Tomás de Aquino, você vai aprender que de Gênesis a Apocalipse, tudo aquilo que é desígnio de Deus passa pelos santos anjos, tanto para cuidar a execução, quanto para a proteção, principalmente para nós, que somos essa obra-prima da criação de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. E nós vamos entender que esse combate entre anjos e demônios, nós estamos no meio disso. É literalmente como se nós morássemos entre dois morros aqui no Brasil dominados pelo tráfico. Mas como assim, Mateus? Dois morros dominados pelo tráfico? Entenda a analogia que eu vou fazer. É como se um morro tivesse dominado pelo tráfico, o outro morro, a polícia tivesse realmente tomado conta e partindo para o outro morro para que pudesse realmente apaziguar e unificar a vontade, aquilo que seria bom para o povo. Então, desse lado, quem tomou conta o lado bom? Os santos anjos de Deus. O outro lado ainda está sob o domínio do inimigo, que são os demônios. E nós estamos aqui no meio. Então, são os anjos de Deus combatendo os demônios para que Deus
possa reinar sobre tudo. E nós estamos no meio de toda essa batalha espiritual. Você é alvo, eu sou alvo, nós somos alvos nessa batalha espiritual. Dos santos anjos de Deus para nos guardar e dos demônios para nos perder. Então, você precisa conhecer sobre quem são esses nossos fiéis companheiros, esses amigos, esses guerreiros poderosos que todos os dias estão trabalhando a nosso favor. E quem não quer que você saiba sobre os anjos, com certeza é Satanás e os seus demônios. Meus queridos, falando sobre a Escola Angélica Santo Tomás de Aquino, quem é Santo Tomás de Aquino? A comunidade Ruá, nós temos 7 patronos. O que são os patronos? Patronos são os protetores, aqueles da qual uma comunidade, uma obra religiosa se identifica com a sua vida, com o seu apostolado, com a sua espiritualidade, e a partir de pontos dessa espiritualidade, desse apostolado, desse carisma desse santo específico, a comunidade ou congregação religiosa, ela vai realmente construindo ali a sua espiritualidade, o seu carisma, o seu apostolado. Na comunidade Ruá nós temos 7. São Padre Pio, Santo Antônio de Pádua, São Bento Abade, Beata Helena Guerra, São Francisco Xavier, Santo Tomás de Aquino e o Beato, e por isso que você está vendo, hoje nós estamos deixando isso aqui para você, tá bom? Porque hoje, dia 10, sim, nós estamos aqui gravando no dia 10, porque nós precisávamos que esse dia chegasse, que é o dia da beatificação de Carlo Acutis. Ele é o nosso 7º patrono e você vai entender sobre isso ao longo de toda a nossa escola. Por isso que essa primeira aula está sendo gravada hoje, dia 10 de outubro de 2020, dia da beatificação do Carlo Acutis. Mas Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ele escreveu a sua Suma Teológica, aonde a igreja, com toda a riqueza que Santo Tomás escreveu, mais de 4.000 páginas, buscando lá na patrística. O que é a patrística da igreja? Patrística da igreja são os ensinamentos, a catequese, a teologia, a filosofia, os sermões dos primeiros padres, lá até o 3º, 4º século da igreja. Santo Tomás foi compilando tudo isso a partir de todo um estudo pessoal dele, profundo com a Sagrada Escritura, a inspiração do Espírito Santo. Ele foi escrevendo a sua Suma Teológica, da qual é uma base muito sólida para toda a teologia da igreja, assim como outros escritos que o próprio Santo Tomás ele traz na sua Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino, ele é considerado um doutor da igreja. O que é um doutor da igreja? Doutor da igreja é um santo que, a partir dos seus ensinamentos, seja aquilo que ele falou e alguém escreveu, porque alguns até mesmo foram considerados até semi-analfabetos, ou aquilo que realmente ele de próprio punho sentou e foi compilando, foi escrevendo os seus ensinamentos a partir da sua experiência, a partir do seu estudo, né? Quando nós falamos estudo não está somente nos livros, ok? Mas em toda a vivência, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele ensinou, se torna para nós uma verdade de fé, uma verdade de Deus, onde aquilo que ele escreveu com certeza agrega na sã doutrina da igreja. Então ele é considerado um doutor da igreja. Santo Tomás de Aquino, ele tem um título como doutor da igreja muito especial, eu posso dizer assim, que é doutor angélico. Quer dizer que todos os ensinamentos, todos os escritos de Santo Tomás de Aquino foi algo tão relevante, tão importante sobre o mundo angélico, sobre desde a criação dos anjos, até todo o trabalho que os anjos irão fazer até a eternidade, e estão sempre fazendo por nós. É algo tão profundo, é algo tão real, é uma verdade de fé para nós, que ele foi considerado pela igreja, recebeu esse título da igreja de doutor angélico. Por isso, Escola Angélica Santo Tomás de Aquino. Primeiro por aquilo que ele é e depois por aquilo que ele representa para nós
Comunidade Ruá. Lembrando que nós estamos no grau 1. O grau 1 é a verdade sobre os anjos. Então, nós estamos realmente nesses módulos. É algo muito sólido que com certeza você vai gostar. Mas nós estamos aqui introduzindo você em todo este conteúdo. Só que quando nós falamos introduzindo, realmente é um aprofundamento em tudo aquilo que você já ouviu, seja antes ou depois que você conheceu a Comunidade Ruá. Provavelmente você que está aqui, você já deve ter visto algum conteúdo da comunidade sobre os anjos, fez uma escola, fez uma maratona, uma jornada, viu alguma pregação nossa sobre os anjos. Esse pilar da espiritualidade angélica dentro da Comunidade Ruá, ele é muito forte, realmente ele nos sustenta. E nesse período onde nós vivemos uma crise no mundo, crise em todas as áreas, gente. Não é só uma crise econômica, não é só uma crise social, mas também é uma crise de fé. E tem se levantado tantos e tantos falsos profetas, e às vezes está do nosso lado e a gente não vê. As pessoas estão adocicando a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não é doce assim. Se você olhar para aquilo que Jeremias disse sobre a palavra, em Jeremias capítulo 15, que a palavra realmente, ela chega aos lábios e ela é como mel. Mas, se nós olharmos para Ezequiel capítulo 2, Ezequiel capítulo 3, vai dizer que essa palavra que quando ela chega como mel aos lábios, quando ela vai para o estômago para ser digerido, ela realmente é amarga. Por que amarga? Não no sentido de ser ruim, mas no sentido de ela ser transformadora. E as pessoas estão somente adocicando as palavras, adocicando a verdade de Deus, a Sagrada Escritura, a palavra do nosso Senhor. Hoje nós vemos uma catequese, realmente chega a ser uma catequese até mentirosa. As pessoas ensinando coisas que não são da doutrina. Então, quando eu posto alguma coisa, e hoje as redes sociais, elas acabam movendo o mundo, tanto que quando tem alguma pane, eu lembro que nós tivemos, acho que foi uns 3 anos atrás, quando a justiça parou o WhatsApp, 3 anos atrás, a justiça parou o WhatsApp. Gente, as pessoas ficaram desesperadas. Quando tem algum bug, o que é bug? Quando tem alguma falha, ou no Instagram, ou no Facebook, as pessoas ficam desesperadas. Agora, essas redes sociais estão criando uma moeda, unificando uma moeda. Tudo isso faz parte de uma profecia, coisas que nós iremos trazer para você aqui ao longo da escola e também, quem sabe, em um outro curso. E você pode acompanhar também nas pregações da Comunidade Ruá. Mas para você entender, realmente são profecias que se cumprem. Querendo unificar uma moeda, querendo unificar um só governo. Ah, Mateus, mas isso não seria bom? Não, isso é profecia. Isso é profecia tanto no livro dos profetas, principalmente lá em Apocalipse. E o próprio Jesus fala, quando ele está falando sobre a escatologia, né, que é a segunda vinda dele gloriosa, que é o final dos tempos, e nós estamos vivendo os sinais. Jesus ele deixa bem claro, quando o homem disser paz e segurança, aí o bicho vai pegar. Então as pessoas estão querendo trazer para nós, até mesmo às vezes, próprios líderes religiosos, líderes políticos, falando sobre paz, somente paz. Não, meus irmãos, os dias são maus. Então nós precisamos conhecer muito sobre a doutrina da igreja, conhecer sobre a verdade da igreja. Por isso você está aqui. E a partir da escola angélica, aqui nós não iremos falar somente sobre os anjos. Para falar sobre os anjos, nós temos que falar sobre a Sagrada Escritura de Gênesis e Apocalipse. Nós precisamos falar sobre o catecismo da igreja. Ok? Então você irá aprender muitas coisas aqui. Esse grau 1, a verdade sobre os anjos, é essa introdução para que você tenha uma visão realmente geral, só que profunda, e a partir disso você ir mergulhando e se aprofundando mais. Você vai ver que a cada módulo você vai crescer na fé. Mas como que cresce na fé? Mergulhando na verdade de Deus. É realmente a dinâmica de uma árvore. Uma árvore, para que ela possa ser grande e forte, ter folhas verdejantes, né? E ter bons frutos,
ela precisa ter raízes profundas e a seiva dela precisa ser uma seiva boa, ela precisa ser regada, ela precisa ser adubada, e é isso que você está fazendo aqui na Escola Angélica Santo Tomás de Aquino. Vamos falar sobre materiais. Sem isso aqui, não adianta você fazer a escola. Nós estamos, literalmente, nós fundamos, e aqui a comunidade católica Ruá, e se você faz parte de alguma congregação religiosa, ou até mesmo de outra comunidade, não tem problema, né? Assim como eu falei para vocês, nós estamos montando a confraria angélica. Você não está aqui somente para ouvir, você está aqui para estudar, para mergulhar. Tanto que você fez um investimento. O investimento que você fez fazendo a sua inscrição, por isso também que é um dos motivos que se tem o valor da inscrição, não só por todo o trabalho e também para que a comunidade possa se dedicar e também ter o sustento para a obra da comunidade Ruá, mas para que você também entenda o valor. Isso aqui custou para você. Você precisa absorver o máximo. Mateus, 100%? 100%. Você vai trabalhar para absorver todos os dias o 100% de cada aula que você assistir novamente, tirar dúvidas. Você precisa ter um material, tá bom? Primeira coisa, Bíblia. Você precisa ter uma Bíblia. Eu tenho as Bíblias que eu uso. Pode ser uma Ave Maria. O que eu aconselho? 2 Bíblias. Ou Ave Maria, ou a Bíblia de Jerusalém. Também tem a Bíblia pastoral, né? Mas, de maneira geral, a Bíblia de Jerusalém ela é um pouco mais complexa. Eu aconselharia você a utilizar uma Bíblia Ave Maria, da tradução, né, da Ave Maria, que é uma linguagem onde as pessoas estão mais acostumadas quando houve alguma pregação por aí. Normalmente se é utilizado a Bíblia Ave Maria, então eu aconselho você a utilizar a Ave Maria. Você precisa ter uma Bíblia. Tanto que sabe que um dos bônus, né, são 3 bônus que nós temos aqui nesse curso. Como ler a Bíblia, como rezar com a Bíblia e como montar uma pregação. Então você vai aprender que você precisa riscar, marcar mesmo. É um estudo na sua Bíblia. Catecismo. Catecismo. Tanto que todas as vezes que você vê aqui na aula, na edição vai estar ali embaixo. SIC, né? Essa sigla aqui, eu já expliquei isso. Se você assistiu alguma outra coisa nossa. SIC, Catecismo Igreja Católica. Então você precisa ter um catecismo. Mateus, não tenho condições de comprar agora um catecismo. Você vai então baixar um aplicativo no celular, vai procurar um aplicativo, não sei qual que é o celular que você tem, mas você precisa ter o catecismo para você estudar. Porque se você não tiver o catecismo, você vai ver que toda referência, que é o catecismo, ele traz aqui realmente de maneira bem explicada para nós. O catecismo ele fala por si só toda a verdade da nossa fé. Como viver a verdade da nossa fé. Todas as práticas, todos os símbolos, tudo aquilo que nós precisamos viver como católicos apostólicos romanos está aqui no Catecismo da Igreja. Por isso que você precisa ter o Catecismo. Nós iremos utilizar em todas as aulas o Catecismo da Igreja. Caderno de anotações. Mateus, mas eu não gosto de anotar as coisas, eu tenho preguiça. Primeira coisa, preguiça é um pecado capital, tá? O que é um pecado capital? Pecado capital que a partir dele geram outros pecados. Você já ouviu falar na palavra procrastinação? O que é procrastinação? A pessoa que deixa tudo para depois. Eu vou assistir essa aula? Fica para depois. Eu vou fazer tal coisa? Não vou fazer agora, eu vou fazer amanhã. O brasileiro, ele é marcado pela procrastinação. Tanto que você vai ver,
Nós temos a Letícia. A Letícia, ela é contadora de profissão, depois se consagrou como missionária da comunidade rural, missionária de vida. Só que a Letícia é uma excelente contadora. Letícia, fala aqui para mim, imposto de renda, as pessoas deixam sempre para quando? Último dia. Chega a travar, né? Trava o sistema. As pessoas deixam para o último dia, cara. Trava o sistema. E é tudo online, né? É tudo online. E vai dar entrada e tem gente que não consegue. Por quê? Porque deixou para o último dia. E quando vai lá e congestiona... Deixa eu secar a careca aqui, gente. Não tem ar-condicionado aqui ainda, tá? E como o sistema é online, ele congestiona, tem gente que não consegue dar entrada. E fica... depois tem multa, né? E o brasileiro, ele sofre com a multa num ano, no outro ano, você acha que ele vai, no primeiro dia, declarar a renda? No outro ano ele faz a mesma coisa. Quando eu estou falando que o brasileiro, de maneira geral, eu não estou falando de uma maneira como uma maldição para a nossa nação, para o nosso povo, não é. Mas realmente as pessoas acabam fazendo isso. Infelizmente é uma marca ruim, tá? Não sei se é por causa do calor, um país tropical, a gente fica mais de boa, mas a gente precisa superar isso. Então, a procrastinação, ela destrói. E a procrastinação, ela é um fruto do pecado capital da preguiça. Por isso que segunda-feira é o dia mundial da dieta, porque começa, eu procrastino para segunda. Tá? Então você tem que ter esse seu caderno de anotação. Isso aqui é uma escola, é um curso, você precisa ter isso. Você precisa ter e participar, tá? Material didático. Você já recebeu, você já teve acesso, você está assistindo essa primeira aula, você teve acesso a todo o material didático de cada módulo. Então a gente vai estar liberando sempre para vocês. Tá? Você pode ter ele em PDF, eu aconselharia você imprimir ele. A gente cuidou para não colocar algo muito extenso, para que você não gere muitos custos para você. Você também pode deixar ele em arquivo em PDF, para o celular, para o notebook, mas você precisa ter em suas mãos. Não adianta você assistir uma aula sem você ter todo esse conteúdo ali de onde você vai acompanhar. Ok? E principalmente quando eu falo impresso, gente, eu quero alertar vocês. Isso para mim não é de Deus. Tá? Isso para mim não é de Deus, eu puxo a orelha. Eu tenho tudo no meu celular. Eu tenho tudo no meu celular. Não, gente. Mas é que é evolução. Você precisa ter, porque são maneiras sorrateiras, como eu disse, que o demônio ele vai roubando a graça das pessoas. Ele vai roubando realmente o empenho das pessoas. Então você já não anota mais nada. Não coloquei. Só que no seu celular você não anota como você anotaria com o papel e a caneta. Você já anota abreviado, você já reduz, você já diminui. Eu tenho a minha Bíblia no celular. Por quê? Porque com a Bíblia do celular você não vai anotar. Você vai num grupo de oração, você vai num retiro, em algum lugar. Se você tiver com a Bíblia no celular e o pregador falar para você ali, anota aí, falou ali para a assembleia, não vai anotar, porque vai estar no celular. Mas tem bloco de nota lá. Não, gente. Escuta o que eu estou falando para vocês. A tecnologia, ela tem os seus benefícios, só que ela também tem também os seus malefícios. Porque ela aumenta a questão da procrastinação. Então vai ficando tudo tão virtual que as pessoas vão perdendo esse contato, essa leitura, esse folhear a Sagrada Escritura. Isso tudo faz parte de um contexto desde que Deus começou a inspirar o homem a escrever. Tanto que a palavra, né, vai dizer o que em 1 João? No princípio, o verbo estava junto de Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós.
O que é verbo? É palavra. É o Deus palavra que se fez carne no ventre de Maria. Quando nós vamos para a Santa Missa ela é um só memorial, é uma ceia, uma só ceia, mas ela se dá em 2 banquetes. Primeiro o banquete da palavra, depois o banquete da Eucaristia. É o que o Catecismo da Igreja ensina. Por isso que tem que ter o ambão, o púlpito, um lugar de dignidade para a palavra, assim como o altar, aonde acontece o santo sacrifício do Senhor. E as pessoas querem, meu medo é um dia chegar numa paróquia e ter um tablet lá para fazer a leitura. Isso não é de Deus, gente. A Bíblia, a palavra. Tanto que existe a própria procissão, na procissão de entrada, é tão lindo, naquela missa solene, que o diácono, ele entra com evangeliário na mão. O padre, ou, na verdade, isso fica sempre mais reservado para o bispo, ele abençoa, né? Às vezes o bispo, deixa eu pegar aqui a Bíblia para mostrar para vocês, o bispo ele vai dar uma bênção com o evangeliário. Na hora que ele ergue o evangeliário, não é uma bênção trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, as pessoas aplaudem, achando que está erguendo para aplaudir, não, é uma bênção. Então existe algo muito profundo nisso de ter a Bíblia. Eu tenho a minha primeira Bíblia quando eu comecei, há 15 anos atrás praticamente, a pregar a palavra de Deus. Ela é o meu xodozinho. Bíblia Ave Maria de zíper, marronzinha assim, pequenininha, média assim. Ali ela é toda grifada, anotada. Porque você vai fazendo a Lexio Divina, Deus vai falando com você. Então, o caderno de anotação é para que você possa marcar ali o dia que você está fazendo a aula, qual foi a aula, falou alguma coisa, o Mateus falou alguma coisa na aula, e daí você anota, para depois você reler, e quem sabe preparar depois uma catequese, um estudo, um ensino, uma pregação, nem que seja para os seus filhos em casa, para os seus pais, para os seus amigos. É muito importante você ter o caderno de anotação, o material didático para isso, o catecismo para você também, se você quiser fazer a anotação no próprio catecismo, e principalmente a Bíblia. Esses materiais são indispensáveis para que você possa estar estudando conosco. Só que não é só estudo, é vida. Lembra que eu falei da confraria? Nós estamos realmente iniciando uma confraria. Independente de qual comunidade você é, independente de qual congregação você é, da família Ruá você já faz parte, tá? Está nas suas orações, sendo aluno aqui da Escola Angélica Santo Tomás de Aquino, você já faz parte da família Ruá. Mas nós estamos reunindo, e a comunidade de Ruá fundou a Confraria Angélica. A Confraria Angélica são pessoas de vários carismas, com outras espiritualidades, que querem comungar dessa espiritualidade angélica, desse ensino, desse estudo angélico. Deus quer algo maior, e a gente está aqui, como pequeno que nós somos, somente respondendo o sim a Ele. Nós estamos entregando para vocês, você precisa ter uma regra de vida. Mateus, eu já sou religiosa, nós temos freiras, nós temos irmãos, até mesmo padres inscritos aqui, membros de outras comunidades. Não, eu já tenho minha regra de vida. Se você já tem, louvado seja Deus, que provavelmente toda essa regra, todos esses elementos acabam já fazendo parte da sua vida. Mas muitas pessoas estão chegando aqui sem nem, vamos dizer assim, um mínimo da prática religiosa. Eu fico vendo às vezes as pessoas falando sobre exército, né? Vamos montar um exército de Deus, um exército dos anjos, um exército de Maria, um exército do Espírito Santo, Gente, eu vou falar sério com vocês agora. Não que eu estou falando sério desde o início, né? Mas quero falar muito mais sério com você, para que você entenda que é muito sério falar, vamos montar um exército de Deus.
Por exemplo, o rema, que é a palavra que inspira o carisma da comunidade Ruá, está lá em Ezequiel 37, quando Deus fala para o profeta soprar sobre os ossos secos, e dali ele levantou um grande, um imenso exército, e depois soprou o Ruá sobre eles, o Espírito, e se levantou aquele exército de Deus, dos israelitas, do povo de Deus. Isso é muito sério. Se você não tiver isso aqui como base, não sustenta. Mateus, mas como eu vou cumprir tudo isso? Eu nem sei. Não, você vai ser formado. Você está na Escola Angélica Santo Tomás de Aquino com a comunidade católica Ruá. Mas você precisa se esforçar, não só para assistir às aulas, não só para cumprir as tarefas, porque toda aula tem uma tarefa para cumprir. Toda aula tem uma tarefa para cumprir. E você precisa cumprir ela. Nós precisamos de regra, gente. Uma das coisas que os santos anjos, eles acabam realizando é trazer ordem. Aonde tem os santos anjos tem ordem, porque aonde tem os santos anjos de Deus, tem Deus. E aonde Deus está, opera a ordem. Se você for pegar a criação, nós iremos estudar no próximo módulo sobre a criação, você vai ver que a criação ela é toda ordenada. As coisas de Deus, elas não podem ser desordenadas. Tudo é ordenado. Ok? Por isso que você precisa ter uma regra. A palavra regra já me bloqueia. Então busca a libertação. Toma vergonha nessa cara. Busca a libertação, busca a metanoia, que é conversão, que é mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de vida. Senão você não consegue progredir e não consegue seguir. Aí vai ser, eu gostei, mas eu não segui. Outra, você precisa colocar coisas que são prioridades. Mateus capítulo 6, buscar primeiro o reino de Deus. Mas esse, não, mas é por causa do meu trabalho, eu tenho faculdade, eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, você pode ter tudo e você precisa organizar. Organize o Cronos. O que é Cronos? É o nosso tempo. É o tempo que a gente pode medir. Cronos é o tempo que a gente pode medir, que é o dia que tem 24 horas, a semana que tem 7 dias, um mês que tem um mês que tem 28, tem um mês que tem 29 ali, né? Sempre fevereiro. Mas a maioria dos meses, 30 dias ou 31 dias, o ano 365 dias, tem um ano bissexto, que é quando fevereiro tem 29 dias, que são 366 dias. Isso é Cronos. O que você faz? Quantas horas você dorme no dia? A hora que você faz sua atividade física? A hora que você estuda? O tempo seu de trabalho? Isso é Cronos. O Kairos, o tempo da graça, o tempo de Deus, Deus ele vai dando se você organiza o seu Cronos e coloca Deus como prioridade nesse Cronos. Tem gente que quer, eu quero um Kairos na minha vida, eu quero um Kairos, eu quero um tempo da graça, eu quero o tempo de Deus, mas você colocou dentro do seu Cronos, você colocou dentro do seu tempo, dentro da sua planilha de vida, dentro do seu cronograma, que tempo que você dedicou para que o Kairos de Deus pudesse entrar? Nenhum. Aí você fica, aqui na escola, a gente está montando realmente um exército, porque quando fala de exército, é coisa séria. As pessoas não se preparam, as pessoas, então eu vou lá, eu sou um guerreiro de São Miguel, cuidado, ser um guerreiro de São Miguel é um guerreiro de Nossa Senhora, porque o inimigo que São Miguel combate, que Nossa Senhora combate, que é o nosso inimigo, ele não dorme. As ferramentas dele são espirituais, não é só gritando, não é só postando em rede social, não. Não é só falando, eu sou um guerreiro de Nossa Senhora, eu sou um guerreiro de São Miguel, eu sou consagrado. Tá bom, o que você faz como consagrado? O que você faz como guerreiro? Para formar esse exército, como diz a palavra de Ezequiel 37, esse exército ele é formado em Deus e por Deus. E se você não tiver comunhão com Deus, essa regra de vida é para que você tenha comunhão, para que tudo aquilo que você for aprendendo e você compondo essa nossa confraria, a gente possa levantar um sinal angélico para a igreja do Brasil e do mundo.
como literalmente, aí sim, um exército de guerreiros. Porque você não vai para a guerra sem saber usar uma arma, ou sem ter arma, ou sem ter um preparo. Senão você vai morrer. Eu pratico arte marcial, eu estou com os meus joelhos machucados, isso acabou causando sobrepeso, eu não consigo mais treinar, mas vou voltar a treinar em nome de Jesus. Eu vou tratar, estou buscando realmente saber o que está acontecendo com essa inflamação grande nos meus joelhos, mas eu já pratiquei capoeira, kickbox, muay thai, judô pratiquei muitos anos, e eu sou pugilista, eu gosto do boxe. Eu gosto muito de praticar o boxe. E é uma coisa bem simples. Quando uma pessoa, isso eu estou falando dos profissionais, aceitam um desafio de luta, gente, seja uma arte marcial ou seja um esporte como o boxe, a pessoa se prepara. São meses treinando para ela entrar, porque é uma guerra. Um exército, quando vai para uma guerra, vai saber o que ele tem, ele monta uma estratégia, qual é o poder bélico, que ele tem o poder bélico do inimigo. Senão, ele vai perecer. Então não adianta você querer achar que você vai ser um guerreiro de São Miguel, um guerreiro de Nossa Senhora, faço parte do exército, se você não tem uma vida dessa. Só vai se frustrar, sofrer e às vezes levantar, às vezes querer chamar uma batalha espiritual e tomar um cacete do capeta. Atrapalhar toda a sua vida. Ah, mas eu tenho o meu anjo. Mas lembra do livre-arbítrio. Se você chama para briga, você tem que aguentar a porrada. Senão, você perece. Ok? Eucaristia. Nossa regra de vida, o centro de tudo sempre vai ser a Eucaristia. Se você pegar lá, Catecismo da Igreja, parágrafo 331, já ensinei isso para vocês em outros momentos, Cristo, ele é o centro do mundo angélico. Você vai aprender sobre isso. Eucaristia é comunhão, comungar. Comungar e adorar. Ao menos o básico do preceito. Qual que é o básico? A missa dominical. Não sei como está, a gente está lançando todo esse nosso trabalho na época da pandemia. Tomara que, se você está assistindo em outro momento, essa aula passou a pandemia, tá? Então, tomara que, às vezes você está assistindo, você está em outra turma, nossa, e já passou a pandemia, louvado seja Deus. Mas essa primeira turma que está assistindo essa aula, a pandemia está aí, então não sei se voltou às celebrações na sua cidade, na sua paróquia. Se voltou, se é só no drive, você vai lá, é drive-thru. Drive-thru, meu inglês é complicado, Se voltou no drive-thru, você vai lá comungar, assiste online, vai lá comungar. Se voltou presencial e está limitado, na hora que libera as inscrições, para você ir, já faça. Não deixe. E se tem, por exemplo, na comunidade rural, a gente luta pela comunhão diária. Pela comunhão diária, a gente luta. O dia que não vai na paróquia, para fazer em casa. A nossa luta, dentro da nossa regra de vida, é a comunhão todos os dias. A adoração todos os dias. Se você não pode todos os dias, por causa de toda a sua realidade de trabalho, ao menos aos domingos. Mas você valorize, celebre. Você vai ter aqui um módulo sobre os anjos e a Eucaristia. Você nunca mais vai participar, vai celebrar a Santa Missa do mesmo jeito. Tanto que o Catecismo da Igreja ensina para nós que o sacerdócio do batismo, nós celebramos a Páscoa, o memorial da Páscoa do Senhor. O memorial da paixão, que é a Santa Missa. Nós celebramos, o sacerdote ele preside e nós celebramos juntos. Por isso que tem um sacerdócio batismal, o sacerdócio do nosso batismo. Celebramos, nós vivemos aquilo. Você precisa comungar. Quer força,
comungue a Jesus. É o que São João da Cruz ensinou. Satanás, ele teme uma alma unida a Deus como ele teme o próprio Deus. E como estar unido a Deus? Jesus, ele fala em João capítulo 15, versículo 5, que alguém para dar fruto, o ramo para ele dar um fruto, ele tem que estar ligado na videira. Que sem ele não tem como dar bom fruto. E qual que é a maneira mais eficaz de estar ligado no Senhor? Através daquilo que ele ensinou em João capítulo 6. Que come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. É a Eucaristia. E adorar a Jesus. Precisa adorar. Nós vamos ver na dinâmica com os santos que, Mateus, eu ando muito angustiado, eu ando muito preocupado. Vá visitar Jesus na Eucaristia. Visite Ele. Fique com Ele. Fique com Ele. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, o que você puder. Mateus, é bem corrido o meu tempo de serviço. Procure no seu tempo, no seu caminho da sua casa para o serviço, uma igreja. Procure uma igreja. Marque um lugar que tem uma igreja, que não atrapalhe, que não saia do seu tempo. Saia aí meia hora antes de casa. Passe nesse lugar. Permaneça ali com Jesus um tempo. Você não precisa ficar falando. Jesus, eu te adoro, te adoro. Só entre em silêncio. Dobre o seu joelho e adore. Fique em silêncio com Ele. Doeu o joelho, cansou, sente, fique de pé. Mas fique ali com Ele. Quantas vezes já entrei numa igreja... nós temos a Capela do Santíssimo em casa, a gente faz muito isso em casa. Às vezes você está cansado e você se prostra, você deita no chão, só para ficar ali com Ele uns minutos. Então faça isso, a Eucaristia seja o centro. Você precisa comungar e você precisa adorar a Jesus. Palavra. Ao menos um trecho da Sagrada Escritura por dia. Isso você gasta, às vezes, 2 minutos. O que é um trecho? Por exemplo, você pega lá João capítulo 8, do versículo de 1 a 19. A pecadora caída, a pecadora perdoada. São 19 versículos. Não é o capítulo 8 inteiro. Pois vamos passar tudo isso que eu estou falando para vocês. Você já chegou para você esse material. Se você está assistindo essa aula, já chegou para você aquilo que é a regra de vida. Ali a gente dá sugestões para você de como cumprir. Mas por que você precisa da palavra? Porque você precisa ter essa intimidade com Deus. As pessoas, elas não sabem rezar porque elas não leem a palavra, porque a oração, ela vem da inspiração da palavra. Nós precisamos de intimidade. Lembra que eu estava falando do exército? Só somos pegar o exército medieval, onde a espada, ela era a arma, a principal arma pessoal do guerreiro, do soldado. São Paulo, ele chama a palavra de Deus em Efésios 6, na armadura do cristão, quando ele está falando sobre batalha espiritual, ele chama a palavra de Deus de espada. E se você tiver uma arma e você não souber manusear ela, além de não ter eficácia nenhuma contra o seu oponente, você mesmo pode se machucar. Você vai criar intimidade com a Bíblia. Aqui você vai criar intimidade com a Bíblia. Você vai ler, e às vezes você vai começar com um trecho, na hora que você vai ver, você vai estar lendo 2, 3 capítulos da Bíblia por dia. Mas você precisa da palavra. Sem a palavra você não vai conseguir. Até mesmo voltando aqui à Eucaristia, tem uma frase famosa do Padre Jonas, fundador da Canção Nova, que é: quem não adorar não vai aguentar. Se você for pegar Lucas capítulo 5, aquele milagre da pesca, os primeiros, a maneira como São Lucas ele apresenta ali o chamado dos primeiros discípulos. Pedro fala o que para Jesus? Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas pela tua palavra eu lançarei a rede. Às vezes você não está tendo força para lançar a rede novamente diante de várias situações, de várias frustrações, é porque você não tem intimidade com a palavra. Você precisa ter intimidade com a palavra. Rosário. Rosário, ele é chamado de saltério
dos anjos. O que é saltério? Saltério se refere ao conjunto dos salmos. São 150 salmos na Bíblia. Para você entender, antes os monges rezavam o saltério inteiro, 150 salmos, até que a igreja compôs a liturgia das horas. Um dia você vai aprender sobre a liturgia das horas, tá? Isso aí vai ser lá no grau 2, você vai estar rezando até a liturgia das horas, em nome de Jesus. Mas aqui no grau 1, para você entender sobre o saltério. Então, as pessoas elas não sabiam muitas vezes ler, e também não tinha intimidade, porque não tinha acesso à Bíblia. Os leigos no campo, principalmente, pessoas sem instrução, pessoas analfabetas, não tinham acesso à Sagrada Escritura. Nossa Senhora apareceu para Santo Domingos de Gusmão e falou para ele sobre o rosário, para contemplar a vida de Jesus. Então eram 150 Ave-Marias, que ali seriam uma comparação aos 150 salmos. Lógico, depois São João Paulo II, inspirado pelo Espírito Santo, ele trouxe os mistérios luminosos. Mas antes ele contemplava a infância de Jesus, contemplava a paixão e contemplava os mistérios gloriosos. 150 Ave-Marias. Eram 3/3 o rosário. Agora são 4, mas eram ali os 3/3, 150 Ave-Marias, e Nossa Senhora deu para São Domingos a maneira de como rezar, de como contemplar. Então a pessoa ela contemplava o mistério, contemplava ali algo da Sagrada Escritura, da palavra, da verdade revelada, e ela ia fazendo a jaculatória, que é a oração que vai se repetindo, não é? Então, outro dia, quando nós chegarmos lá no módulo sobre Nossa Senhora dos Anjos, a gente vai falar sobre a Ave Maria, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas para você entender, era chamado de saltério dos anjos. Por que saltério dos anjos? Porque os anjos, eles têm todo esse trabalho, essa missão no mistério salvífico. Tanto que você vai aprender muito sobre isso aqui. E também os anjos, eles são aqueles que realmente, além de adorar a Deus, eles cantam os louvores à Augusta Rainha, que é a Virgem Maria. Então, quando você reza o rosário, você está se unindo aos anjos no louvor à Virgem Maria, na contemplação da vida de Jesus. E cada Ave Maria é uma bomba no inferno, gente. Precisa se rezar. Mateus, mas meu Deus, o rosário 4/3, eu vou gastar 1h30. Se você não pode o rosário, vai estar a sugestão do Santo Terço lá para você. Se você não pode o terço naquele dia, vai estar a sugestão da coroinha de Nossa Senhora, 10 Ave Marias, 12 Ave Marias, a coroinha de Nossa Senhora. Mas pelo menos uma vez por mês o rosário vai estar a sugestão lá, pelo menos uma vez por semana o terço. E ao menos todos os dias as 12 Ave Marias da coroinha, que você vai gastar 5 minutos para rezar. Para você entender, eu sempre quando eu estou em missão, estou no atendimento, até mesmo na pregação, eu estou aqui dando aula para vocês, eu estou pregando e vem vindo as inspirações do Espírito Santo e através do meu anjo da guarda também. Um dia eu estava em São Paulo, em missão, e eu fiquei na casa de um tio meu. Tio meu é PM reformado, né? E foi condecorado, terminou com honrarias ali, né? A sua servindo na PM, trabalhando na PM do estado de São Paulo. Meu tio, ele extremamente contestava e não acreditava no terço e tal. E aí ele falou para mim assim, ó, um dia a gente estava lá, eu fiquei hospedado na casa dele, em missão com o Tiago, a gente estava em missão na Grande São Paulo, e eu fiquei hospedado na casa dele. E ele falou para mim assim, ó, eu não sei por que você fica essa oração repetitiva aí, Deus falou que era para a gente falar com ele, entrar no quarto, que ele tem uma raiz protestante lá. Eu falei, tio, eu vou explicar para o senhor. Primeiro eu vou explicar que a Ave Maria está na Sagrada Escritura. Peguei a Bíblia, Lucas 1, primeira parte que quem fez foi o arcanjo Gabriel, segunda parte, Isabel, e a terceira parte, a igreja completando. Está aqui o Pai Nosso. Mas por que tem que repetir? Porque tem todas essas bolinhas. Na hora meu anjo da guarda falou para mim assim, ó, pergunta para ele como que é
a vida de um PM. E aí meu anjo da guarda foi conduzindo e o Espírito Santo foi me impulsionando. Eu falei para ele assim: tio, quando a pessoa passa no concurso da PM, ele vai para onde? Vai para a escola. Ó, vai para a escola, que legal, a escola para se tornar ali um soldado. Eu falei: tio, vocês treinam tiro? Opa! A partir de um estágio, treina tiro todo dia. Eu falei: treina tiro todo dia, tio? Sim. Tio, são quantas... Escuta isso aqui, gente. O que Deus fez e quebrou ele no meio. Tio, são quantas munições por dia na época do senhor lá? Como que é? São quantas? 50 munições. 50 munições, tio, 50 munições. Mas usa ela como? Treina como? Ele falou assim: são 50 munições e 5 posições de tiro. Então tem a posição que é aqui, tem a posição que é aqui, tem 5 posições e 50 munições, então 10 munições para cada posição. Ele falou: é isso. Eu falei: tio, se o soldado não treina, o que acontece? Vai para a rua, se trocou bala com mala, que é o jeito que eles chamam o marginal, se trocou bala com mala, vai morrer, porque tem que saber atirar. Falei: tio, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Esse terço aqui são 5 mistérios. Cada mistério tem 10 ave-marias. Então, cada mistério é como uma posição de tiro que vocês PMs aprendem lá na escola. Cada posição, cada mistério. Uma posição, 10 munições. Um mistério são 10 ave-marias. E o mala que a gente luta, tio, na Bíblia, que o senhor disse que é o que está escrito na Bíblia, Efésios 6, São Paulo diz que não é contra homens de carne que nós lutamos, mas é contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, tio, se a gente não rezar isso aqui, todo dia a gente perde na batalha espiritual para o demônio. Ele olhou para mim e falou: bicha, agora você me pegou, não tem nem o que eu responder para você. E é isso, gente. Meus amados, a confissão. Confesse ao menos uma vez por mês. A igreja pede confessar-se ao menos uma vez por ano na preparação da Páscoa, para que você possa comungar os 5 mandamentos da igreja. Isso é para quem é um católico safado, católico vagabundo, que não quer ver nada. Agora você que está buscando mergulhar em Deus, é aluno da Escola Angélica Santo Tomás de Aquino. Desculpa, gente, a palavra safado é vagabundo, mas eu não estou mentindo. Voltando aqui, tá bom? Você precisa confessar, na comunidade rural, a nossa prática é confessar toda semana, a gente confessa toda semana. São João Paulo II confessava todo dia. Mateus, mas isso a gente não pode cair de ser uma pessoa cheia de escrúpulo, que acha que não foi perdoado? Não. A confissão, ela é para quê? A confissão literalmente é o sacramento de reconciliação, o sacramento da cura. Então, eu trago ali os meus pesos, os meus pecados, não só os pecados mortais, mas os próprios pecados veniais. Mas os pecados veniais nós somos perdoados na Santa Missa, no ato penitencial e na oração da noite? Sim, só que é muito importante quando você tem a oportunidade de confessar, e principalmente um estado de pecado mortal. Tá? Porque que é um pecado? O pecado, para ele ser mortal, ele tem que infringir 3 coisas. Ele tem que ferir 3 coisas. Tem que ter 3 matérias. Primeiro, ferir os 10 mandamentos. Segundo, o seu livre-arbítrio. Terceiro, a sua consciência. Por exemplo, não pecar contra a castidade, é o 6º mandamento. A pessoa tem o livre-arbítrio de não cometer o pecado contra a castidade? Dizer não, não quero, não posso. Ela tem consciência que aquilo é errado? Ela sabe que pecar contra a castidade é um pecado mortal, um pecado grave, que impede ela de comungar a Jesus? Se tem essas 3 matérias, ela tem ali gerado nela um pecado grave, um pecado mortal, que necessita da confissão para poder comungar. Outro dia a gente pode ter uma aula
só sobre o pecado. A gente vai ter uns outros trabalhos e que eu não sabia da catequese, que é o nosso programa lá no YouTube, onde você vai poder aprender um pouco mais sobre isso. Mas se você quiser, pesquisa sobre isso, também tem no Catecismo da Igreja, tá? O pecado mortal. Então você precisa confessar. E a confissão, principalmente, onde você está ali sempre irritado, a confissão ela te alivia. A confissão é onde você entra sujo e sai limpo, onde você entra carregado com uma carga pesada sobre as suas costas e você sai aliviado, ok? Espiritualidade angélica. Você vai receber orações que você precisa fazer todas as semanas. Toda semana você vai precisar fazer oração, ou queira Deus que você possa fazer diariamente de 10 a 20 minutos, 25 minutos das orações que você vai receber, que você já recebeu aí para você fazer. Entendeu? Então a espiritualidade angélica você tem que praticar. Você está estudando sobre os anjos, você tem que rezar as orações que invoquem os anjos na sua vida. E a comunidade Ruá está aqui para te ensinar muito sobre isso. Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem como ter nada de bom no homem. Esse é o hino de Pentecostes, tá? Se você for pegar até o próprio hino da liturgia das horas. Hino da igreja. Se nós olharmos aquilo que Jesus diz em João 15 e João 16, que o Espírito Santo ele daria ao homem o entender, o conhecer do que é certo, do que é errado, do que é pecado, aquilo que você precisa levar para a confissão. É o Espírito Santo, Romanos 8, que leva a gente a chamar a Deus de Pai, clamar, Abba, Pai. Mas muitas vezes nós não sabemos orar como convém, então vem o Espírito Santo e ora em nós com gemidos inefáveis, é o que São Paulo fala em Romanos 8. E aqui eu não estou falando sobre somente oração em línguas, não. Ah, Mateus, eu não faço parte da renovação carismática, eu não quero trabalhar isso. Sem problema. Mas você precisa rezar ao Espírito Santo, falar com o Espírito Santo, se consagrar ao Espírito Santo. É o Deus em nós. 1 Coríntios 3,17, nós somos templos do Espírito Santo, então ele é o Deus em nós. Você precisa ter intimidade, é o Espírito Santo que vai te impelir para sempre fazer a vontade desse Deus. Essa experiência trinitária, o Deus Pai que nos criou por amor, o Deus Filho que por amor nos salvou e o Deus Espírito Santo que nos santifica por amor. Romanos 8, Deus Pai é o Deus por nós. Lucas 1, Deus Filho é o Deus conosco. 1 Coríntios 3, Deus Espírito Santo, ele é o Deus em nós, tá? E jejum e penitência. Tem aquilo que já é prescrito pela igreja. Simples. A sexta-feira, tirar as carnes. Não comer carne vermelha durante suas refeições de sexta-feira. Quando chega a janta, se nós formos olhar, quando cai a noite, para o judeu já é considerado outro dia. Por isso que a Santa Missa de sábado à noite, a partir das 5 horas da tarde, ela já é a liturgia de outro dia. Então você, às vezes, já na sua janta, você já acaba comendo a carne, né? Algumas pessoas praticam dessa maneira. Mas você precisa tirar ali, fazer o jejum da sua sexta-feira, ao menos o almoço, o café da manhã, de tudo aquilo que é carne vermelha. Ah, Mateus, frango é carne branca. Não, tem sangue. Vai estudar um pouco sobre isso no catecismo, tá? Então é somente ou algo de peixe, ou um ovo, você realmente fazer o jejum. E penitências, nós estaremos ali trazendo para você sempre propostas de penitência, propostas de jejum. Você precisa cumprir essa sua regra de vida para você conseguir mergulhar e se aprofundar em todo esse conteúdo angélico, que você já, graças a Deus, faz parte da nossa escola, faz parte da nossa confraria angélica. Você não é só um aluno da Escola Angélica Santo Tomás de Aquino, você é um membro da família Ruá. Muito obrigado por fazer parte disso e até o próximo módulo, aonde a gente já começa a literalmente trabalhar bastante e juntos, tá bom? Lembre-se, vamos juntos ser um sopro de vida no mundo. Salve Maria Imaculada, até a nossa próxima aula, Ruá!